Boa noite, meus amores, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, nosso canal do Etarô. Gente, eu andei sumida, eu sei, mas eu vim aqui, né? Já estava com essa novidade guardada, sobre falar um pouco sobre os oráculos, né? Falar especificadamente sobre o baralho cigano. Algumas pessoas vêm no meu direct e até alguns comentários quando eu faço alguns vídeos relacionados à leitura de baralho cigano. Eles pedem assim, né, que eu traga a forma que eu vejo o baralho. Eu tenho um entendimento de que cada um vai ter um olhar muito particular em cima de cada carta. Claro que nós temos aí um ponto de partida e de princípio de cada carta que não tem como fugir. Mas o contexto e a energia que a sua intuição conectada em presença durante o oráculo é o que vai fazer o diferencial na leitura de cada um. Tá? Hoje eu vim falar sobre isso. Para quem me conhece, sabe que eu leio baralho cigano há mais de 22 anos. O baralho cigano para mim é uma ferramenta maravilhosa, onde eu tenho o meu maior poder de conexão. Não que eu não leia outros oráculos, eu leio tarô, leio outros oráculos em si, né, como archetypes, por exemplo, né, mas o baralho cigano é um oráculo que comigo, né, junto da Carmela, que me acompanha durante as tiragens, as leituras, eu tenho a maior profundidade de olhar, tá? Eu vim falar sobre isso, sobre várias cartas que nós vamos passear sobre elas, trazendo aí a forma como eu aprendi, a forma como ela me traz. E a gente tem que começar por essa carta aqui, o Cavaleiro. Né? Hoje em dia a gente sabe que o baralho cigano ele utiliza imagens, né, e contextos que eram muito utilizados antigamente, né? Antigamente a gente, quando queria falar com alguém, né, queria mandar uma mensagem para alguém, era enviando a carta através de mensageiros, de cavaleiros, né? E isso ficou muito forte dentro do baralho cigano. Antigamente, quando a gente olha essa carta, a gente tem a primeira noção é o que? Notícias. É um dos significados dessa carta, notícias e movimentações. Mas se nós formos trazer para esse mundo de hoje, a gente tem que entender que ninguém manda mais um cavaleiro para entregar uma carta, né? E nem tudo se movimenta através de cavaleiro. Né? Antigamente se subia em cima do cavalo para ir de um lugar para o outro, né? E os contextos estão mudando. Então hoje, quando a gente olha a carta do cavaleiro, a gente tem que entender que ela vem trazer as notícias, ela vem trazendo as movimentações, e essas movimentações elas são o quê? Rápidas. Né? A gente está falando do boy que sobe no Uber, a gente está falando de situações onde você precisa de um deslocamento rápido. E a gente também está falando de notícias que chegam rápidas, dependendo do contexto das outras cartas que estão na mesa. Quando a gente fala do baralho cigano, a gente não pode falar só de uma carta, a gente tem que falar do contexto que está na mesa, né? E a análise dos arquétipos que ali estão presentes. O cavaleiro, assim como ele traz a notícia, ele também traz sobre polícia, ele traz, né? Porque antigamente os policiais também estavam em cima dos cavalos, né? Ele, dependendo do contexto, ele também fala de movimentações rápidas de um lugar para o outro, tanto de ida como afastamento, vai depender da posição que está o cavaleiro. A gente também está falando, né, de um homem e de uma pessoa, né, uma mulher, um homem que tem um preparo físico, né, para que se subir num cavalo. Antigamente as pessoas tinham que cuidar do corpo, se preparar, né? Então a gente também está falando de pessoas, né, que cuidam do corpo, que têm desenvoltura com o corpo, que buscam uma melhoria com o corpo. A gente também está falando de fugas de situações, dependendo do contexto onde está inserido. Né? A gente também, dependendo da onde se entra essa carta, quando a gente fala de emprego, de trabalho, a gente fala de movimentações rápidas, de um trabalho que agitado, né? O cavalo corre,
né? Então a gente também está falando de um trabalho que é agitado, um trabalho que vai pedir o quê? Um preparo físico, que você vai estar agitadíssimo, correndo para um lado para o outro, né? Quando a gente fala aqui do cavaleiro também, ainda mais assim nessa área, vamos dizer, mais caliente da coisa, né? A gente está falando o quê? De um homem ou uma mulher o quê? Que utiliza dos dotes físicos para trazer desejo, de uma pessoa que é movimentada na hora do flerte, de uma pessoa que é apaixonada e apressada para conseguir os intuitos. A gente também está falando, né, de um homem ou uma mulher que, quando a gente já está falando da desenvoltura, né, vamos dizer, entre quatro paredes, a gente está falando de um homem ou uma mulher fogosa, né, que gosta de movimento, que gosta de ação, que busca o quê? O cavaleiro, ele coloca a mão na rédea, que gosta também de ter um certo controle e desenvolvimento e conduzir aquele ato, conduzir aquela situação. Então, são vários significados que a gente pode trazer aí na carta do cavaleiro. Quando a gente fala de conselho, dependendo do posicionamento que ele se encontra, a gente também está falando do que? Se afastar de certas situações, procurar ter uma ação rápida, mais incisiva, porque você precisa de um certo tato e controle em cima do cavalo, para que ele não se desgoverne, para que ele não saia, né, aí perdido, né? Então, a gente tem isso aí também, né, de que num conselho você procurar aí tomar as rédeas da situação para um direcionamento e que você tem capacidade de conduzir essa situação para uma melhor aí aproveitamento daquilo que você precisa ou um melhor aproveitamento da situação, né? Aqui também, dependendo de como tá, a gente pode estar falando, olha, domine os impulsos, por exemplo, se a gente tiver com um chicote do lado, né? O cavalo é impulsivo, né? Ele vai, então, dependendo da outra carta, né? Olha, com um chicote, por exemplo, em uma carta da carta, né? Que hoje em dia a gente não tem mais carta da carta, né, gente? Mas a gente ainda vai chegar na carta da carta, né? Então a gente está falando que, olha, domine os seus impulsos, né? Quando se trata de você tomar uma postura ou tomar adiante uma ação, né? Ou de você se comunicar com alguém, você está sendo muito impulsivo. Isso é uma das leituras de arquétipos que você pode colocar dentro do baralho cigano. Todas as cartas, ela vai ter a sua energia muito própria e carregar um arquétipo com ela, tá? Alguns baralhos, né, eles vêm com a carta de naipes aqui em cima, mas isso cada um pode usar ou não pode usar, isso vai muito de cada pessoa, mas o importante é você sentir a energia daquela carta e trazer ela para o teu contexto no mundo atual, né? Trazer tudo aquilo que ela te faz sentir, tudo aquilo que ela te mostra, né? E esse é o meu olhar sobre a carta do cavaleiro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer carta a carta aqui, tá? Pra gente aprender um pouquinho sobre esse incrível, né, baralho que, assim, ao meu ver, é aquele baralho que tá aqui, ó, no coração.